Vocês estão prestes a destruir a vida do homem errado. A voz ecoou pela sala de reuniões do 18º andar da Torre Vasco, em Lisboa, no exato momento em que os membros do conselho levantavam as mãos para encerrar o mandato de Diogo Monteiro, CEO da Monteiro Tecnologias, acusado de desviar 480 milhões de euros da própria empresa. Jornalistas registravam cada segundo do lado de fora, câmeras apontadas para a entrada do prédio. Investidores que haviam voado de Frankfurt, de Londres, de Paris, exigiam prisão e ressarcimento. Funcionários que meses antes sorriam para Diogo nos corredores desviavam o olhar quando o nome dele aparecia nas telas. As provas pareciam irrefutáveis. Transferências bancárias com autorização digital dele. Registros de acesso que mostravam que apenas ele havia estado no sistema naquelas datas. Contratos assinados com empresas fantasmas que levavam depois de 3 ou 4 camadas de holding a uma conta nas Ilhas Cayman com o nome dele. Tudo apontava para Diogo Monteiro. Então as portas do auditório se abriram e Fátima Carvalho entrou correndo. 42 anos, cabelos presos, o uniforme azul da empresa de limpeza ainda no corpo, o crachá com a foto desbotada de tanto uso balançando no pescoço. Nas mãos, um pendrive pequeno, daqueles pretos sem marca que qualquer pessoa compraria numa loja de informática por 3 euros. Ninguém entendeu o que ela estava fazendo ali. 2 executivos que estavam perto da porta riram. Não de maldade particular, aquele riso automático de desconforto que sai quando algo não faz sentido no contexto. O assessor jurídico do conselho fez um gesto para os seguranças que estavam posicionados nas laterais da sala. Mas antes que alguém se movesse, Fátima olhou diretamente para o presidente do conselho, um homem de uns 60 anos chamado Henrique Borges, e disse com uma voz que não tremia: "Se vocês apertarem esse botão agora, os verdadeiros criminosos vão sair daqui milionários." O silêncio que tomou conta da sala teve aquela qualidade específica dos silêncios que acontecem quando algo muda, mas ninguém sabe ainda exatamente o que mudou. Porque a mulher que todos os dias limpava as mesas daquela sala, recolhia os copos de café, apagava as luzes quando todos iam embora, havia visto coisas. E naquele pendrive pequeno e preto estava a verdade que um grupo de pessoas muito poderosas havia passado meses tentando enterrar. Mas antes de chegar a esse momento, precisamos voltar ao começo. Precisamos entender quem era Diogo Monteiro antes de se tornar o rosto da ganância corporativa em Portugal. E precisamos entender quem era Fátima Carvalho antes de se tornar a única pessoa disposta a fazer o que ninguém mais teve coragem de fazer. Diogo tinha 44 anos e havia crescido dentro da empresa que o pai havia fundado. Não no sentido metafórico, no sentido literal. Quando tinha 6 anos, a mãe levava ele à sede da Monteiro Tecnologias nas tardes em que não havia escola e ele ficava num cantinho do escritório do pai fazendo o dever de casa enquanto reuniões aconteciam ao redor. Cresceu ouvindo linguagem de negócios antes de entender o que significava. Cresceu sabendo o nome dos clientes antes de saber o que eles compravam. O pai, Antônio Monteiro, havia fundado a empresa em 1989 com um sócio que saiu em 1994 e com a convicção de que Portugal precisava de infraestrutura tecnológica própria que não dependesse completamente de fornecedores estrangeiros. Era uma visão à frente do tempo, o que significa que foi difícil por uma década antes de se tornar óbvia. Diogo havia estudado engenharia informática e depois gestão. Havia trabalhado em 2 empresas em Londres por 5 anos, porque o pai havia insistido que precisava de experiência fora antes de entrar na empresa da família, e havia voltado com 32 anos para assumir a direção de operações. Quando Antônio Monteiro morreu de ataque cardíaco numa madrugada de outubro, 3 anos antes do início desta história, Diogo assumiu a presidência.
O conselho havia aprovado à unanimidade. A imprensa havia chamado de transição natural. Os funcionários haviam aplaudido na Assembleia Geral porque genuinamente gostavam de Diogo, que tinha aquela qualidade rara em CEO de empresa grande de ainda saber o nome das pessoas que trabalhavam para ele. Durante os primeiros 2 anos, tudo correu bem. Então, a auditoria revelou o buraco. 480 milhões de euros, desaparecidos em 18 meses através de uma série de transferências que haviam sido estruturadas com uma sofisticação técnica considerável, passando por 3 países e 5 entidades antes de chegar a contas que eram associáveis a Diogo, com documentação forjada que havia levado claramente tempo e expertise para preparar. A polícia judicial foi acionada. A CMVM abriu investigação. A imprensa teve acesso a documentos que alguém havia vazado estrategicamente, garantindo que a narrativa estivesse estabelecida antes que Diogo pudesse contestar qualquer coisa. Diogo havia dito desde o primeiro momento que não sabia de nada, que as transferências não eram dele, que as assinaturas digitais haviam sido falsificadas, que havia alguém dentro da empresa que conhecia os sistemas com a profundidade necessária para fazer isso. Ninguém quis ouvir. Ninguém, exceto Fátima. Fátima Carvalho havia chegado a Monteiro Tecnologias 4 anos antes, através de uma empresa de serviços de limpeza que atendia o prédio. Não era funcionária direta da Monteiro, era terceirizada, o que na prática significava que existia numa camada paralela de invisibilidade, invisível para os executivos que passavam por ela sem cumprimento, invisível para os jornalistas que cobriam a empresa, invisível para os sistemas de acesso que registravam entradas e saídas de pessoal, mas não de pessoal de apoio, completamente visível para as salas onde entrava. Fátima limpava do 15º ao 18º andar, que eram os andares da diretoria e do conselho. Chegava às 18 horas, quando a maioria havia ido embora, e ficava até às 22. Às vezes mais, quando havia reuniões que se estendiam e ela precisava esperar para entrar. Nessa espera, ouvia, não porque estava tentando, porque estava parada do lado de fora de portas que não eram completamente fechadas, com o carrinho de limpeza esperando poder entrar, e as vozes chegavam. Fátima tinha o hábito de anotar coisas num caderninho pequeno que carregava no bolso do avental. Havia desenvolvido esse hábito há muitos anos, quando a filha mais velha era pequena, e ela esquecia tudo porque tinha muita coisa na cabeça. Compras, consultas médicas, recados da escola. O caderninho resolveu o esquecimento e ficou como hábito mesmo depois que a filha cresceu. Nas semanas que precederam a revelação da auditoria, Fátima havia anotado coisas que não eram compras nem recados. Havia anotado a conversa que ouviu numa quarta-feira à noite, quando ficou esperando do lado de fora da sala de reuniões do 18º andar por 40 minutos, porque a reunião não acabava. 2 vozes. Uma que ela identificou como o diretor financeiro, Rodrigo Faria, porque havia ouvido o suficiente para reconhecer. Outra que demorou mais para identificar e que acabou identificando quando a porta abriu e viu a vice-presidente de operações, Suzana Leal, saindo com aquela expressão de quem acabou de resolver algo difícil. As vozes tinham discutido transferências, tinham mencionado datas, tinham dito o nome de Diogo de um jeito que não era o jeito de pessoas que estão reportando sobre alguém, mas o jeito de pessoas que estão construindo uma história sobre alguém. Fátima havia anotado no caderninho data, hora, o que havia ouvido, da forma mais precisa que conseguiu. Havia anotado a noite em que chegou mais cedo do que o habitual, porque havia trocado turno com uma colega e encontrou Rodrigo Faria destruindo documentos numa máquina de fragmentação no próprio escritório, o que era incomum, porque havia uma máquina de fragmentação no andar do arquivo, que era o procedimento normal. Rodrigo havia erguido os olhos quando ela entrou.
Havia ficado com aquela tensão de quem foi pego em algo e havia dito que podia voltar mais tarde. Fátima havia dito que sim e havia saído. No caderninho, anotou o que havia visto. Havia anotado que nas últimas 3 semanas, as câmeras do corredor do 18º andar desligavam sempre entre as 21 horas e as 21h30, que era um padrão que ela havia notado porque havia uma câmera cujo visor verde ela usava como referência para saber se havia alguém monitorando o corredor, e aquela luz verde apagava sempre no mesmo horário. E havia anotado a noite em que encontrou o pendrive. Foi numa segunda-feira. Ela estava limpando a sala do conselho, que havia tido reunião naquela tarde, recolhendo os copos, passando o pano nas mesas. Atrás de um dos monitores fixos que ficavam na lateral da sala, encaixado entre o monitor e a parede de um jeito que claramente havia sido colocado ali, às pressas, por alguém que pretendia voltar buscar, havia um pendrive preto. Fátima ficou olhando para ele por um momento. Não sabia o que estava ali. Podia ser qualquer coisa. Provavelmente era de algum executivo que havia esquecido durante a reunião e viria buscar. Guardou no bolso do avental. Se viessem buscar, ela devolveria. Se não viessem, ficaria com ele até decidir o que fazer. Ninguém veio buscar. Naquela noite em casa, depois que os filhos dormiram, Fátima foi ao computador velho que ficava na sala e inseriu o pendrive. Ficou olhando para os arquivos por um tempo. Havia gravações de áudio. Havia e-mails com carimbos de data que iam muito antes do período da auditoria. Havia relatórios com análises financeiras que continham números e estruturas e nomes que ela não compreendia completamente, mas que, mesmo sem compreender completamente, era possível ver que estavam organizados para contar uma história específica. Havia também um arquivo de texto simples, sem título, que continha o que parecia ser um roteiro, passos numerados, datas, nomes, o nome de Rodrigo Faria, o nome de Suzana Leal e uma linha que dizia, sem ambiguidade, referindo-se a Diogo Monteiro, assinatura digital replicada, acesso via credencial clonada em 1403. Fátima ficou olhando para aquela linha por um longo tempo. Depois, fechou o computador. Ficou sentada na sala escura por um tempo que não conseguiria medir. Havia uma coisa que sabia com certeza. Aquilo que estava no pendrive era grande demais para ela. Era o tipo de coisa que precisava de advogados, de autoridades, de pessoas que entendessem sistemas financeiros e registros digitais e todas as camadas daquele mundo que estava muito fora do mundo dela. Havia também outra coisa que sabia. O homem que todos estavam dizendo ser culpado não parecia ser culpado. E as pessoas que pareciam ser culpadas eram exatamente as que todo mundo estava ouvindo para confirmar a culpa dele. Fátima foi dormir sem conseguir dormir. Na manhã seguinte, foi trabalhar. Fez o turno. Voltou para casa, preparou o jantar, ajudou o filho mais novo com a lição e ficou pensando. Precisava falar com alguém. Mas com quem? Ir à polícia com um pendrive que havia encontrado atrás de um monitor numa sala que limpava como funcionária terceirizada era o tipo de situação que poderia terminar de muitas formas, e nem todas eram boas. Podia ser descartada, podia ser investigada ela mesma por suspeita de algo que não havia feito. Podia desaparecer no sistema. Havia uma outra opção. A votação do conselho estava marcada para aquela semana. Fátima havia ouvido isso nas conversas dos corredores. Havia visto nos e-mails que passavam pelas telas quando limpava os teclados. A votação que encerraria o mandato de Diogo Monteiro e provavelmente o entregaria à justiça com o peso institucional do próprio Conselho de Administração contra ele. Se fosse fazer alguma coisa, precisava ser antes da votação. Foi então que alguém bateu na porta. 2 homens, não de uniforme, de terno,
com aquela postura de quem está acostumado a intimidar, sem precisar dizer que está intimidando. Um deles disse que havia ficado sabendo que ela havia encontrado algo que não era dela, que havia a opção de devolver o que havia encontrado e receber pelo inconveniente. Um número foi mencionado. Era um número que Fátima nunca havia visto numa conta bancária com o próprio nome. Ela ficou olhando para os dois homens. "Não sei do que estão falando", ela disse. O homem olhou para ela por um momento. Depois disse que esperava que fosse verdade, porque se não fosse, a situação poderia ficar complicada para ela e para a família. Fechou a porta. Fátima ficou parada no corredor por um segundo. Depois foi ao quarto. Pegou o pendrive do esconderijo onde havia colocado. Colocou no sutiã, porque era o lugar mais seguro que pensou em segundos. E foi buscar o filho mais novo na escola. No caminho de volta, tomou uma decisão. Naquela noite, numa papelaria que ficava aberta até tarde, tirou cópia de tudo que havia no pendrive para 2 outros pendrives que comprou. Escondeu um em casa, num lugar que só ela sabia. Mandou o outro pelo correio para o endereço da irmã em Coimbra, com um bilhete que dizia para guardar sem abrir até ouvir dela. E ficou com o original. No dia da votação, Fátima chegou ao trabalho no horário normal. Subiu pelo serviço. Fez as primeiras horas do turno normalmente. Às 14h47, ouviu pelo corredor que a reunião do conselho estava começando. Ficou com o carrinho parado por um momento. Depois foi. O caminho da sala de reuniões, do 18º andar até o auditório principal, onde a votação acontecia, levava 4 minutos a pé. Fátima percorreu esses 4 minutos com aquela mistura específica de clareza e terror que aparece quando você está prestes a fazer algo que não tem como desfazer. Havia um segurança na porta do auditório. "Reunião fechada", ele disse. "Eu sei", Fátima disse. "Preciso entrar." "Não é possível." Ela ficou olhando para ele. O crachá dela estava visível, o uniforme estava visível. Era completamente claro quem ela era e o que fazia. "Por favor", ela disse, "tem algo que eles precisam ver antes de votar." O segurança ficou em silêncio por um momento, com aquela expressão de quem está avaliando se a situação é problemática o suficiente para se envolver. Antes que ele respondesse, a porta se abriu por dentro. Era um assistente administrativo que havia saído para buscar algo. Fátima entrou antes que alguém a impedisse e disse as palavras que abriram este roteiro. O silêncio que tomou conta da sala, depois que Fátima falou, teve aquela qualidade de quando algo que estava em movimento para de repente e ninguém tem certeza do que vem a seguir. Henrique Borges, o presidente do conselho, ficou olhando para ela. Era um homem que havia presidido reuniões de crise em 30 anos de carreira corporativa. Tinha o hábito de não demonstrar reação antes de entender completamente o que estava acontecendo. "Quem é você?" ele perguntou. "Fátima Carvalho. Trabalho na limpeza deste prédio há 4 anos. Do outro lado da mesa, Rodrigo Faria se mexeu na cadeira. Susana Leal ficou completamente imóvel, aquela imobilidade específica de quem está controlando reação. Diogo Monteiro, que estava sentado numa cadeira isolada à frente do conselho, numa posição que não deixava dúvidas sobre quem era o acusado naquela sala. Olhou para Fátima com uma expressão que ela identificou imediatamente. Não era esperança. Era o reconhecimento de alguém que há muito não esperava que ninguém aparecesse do seu lado. "O que você tem nas mãos?" Henrique Borges perguntou. "Um pendrive." Ela se aproximou da mesa. "Encontrei na sala do conselho há 12 dias, atrás do monitor do canto. Vim devolver." Pausa. "Mas antes de devolver, vi o que estava dentro." O assessor jurídico se levantou. "Isso é inadmissível. Qualquer material encontrado por funcionário de limpeza..." "Senta!" Henrique Borges disse. O tom não admitia discussão. O assessor sentou. Borges ficou olhando para Fátima. "O que você viu?"
Gravações, e-mails, um arquivo que explica como as transferências foram feitas. Ela colocou o pendrive na mesa. O nome do Sr. Monteiro aparece uma vez, numa linha que diz que a assinatura digital dele foi replicada. Pausa. Os outros nomes que aparecem muitas vezes são outros. O silêncio que veio foi diferente do anterior. Rodrigo Faria disse: "Isso é uma fabricação. Ela foi paga para..." Por quem? Fátima virou para ele com aquela calma que havia construído ao longo de 12 dias de ter medo e ter decidido fazer mesmo assim. Pelo Sr. Monteiro, ele nem sabe quem eu sou. Pausa. Mas o senhor sabe. Os 2 homens que foram na minha casa saber o que eu havia encontrado, esses sabiam quem eu era. Rodrigo Faria ficou em silêncio. Suzana Leal fechou os olhos por um segundo. Henrique Borges ficou olhando para o pendrive na mesa. "Vamos suspender a votação", ele disse. "Por enquanto." O que se seguiu levou semanas. O pendrive foi entregue à Polícia Judicial com representação legal que o próprio Conselho providenciou. Os arquivos foram verificados por peritos em forense digital. As gravações de áudio foram autenticadas. Os e-mails, que haviam sido apagados dos servidores, mas cujas cópias estavam no pendrive, foram cruzados com logs de acesso que a equipe de TI conseguiu recuperar de backups. A assinatura digital de Diogo Monteiro havia sido clonada. A clonagem havia sido feita usando credenciais de acesso de um administrador de sistemas que trabalhava para Rodrigo Faria. O administrador, quando confrontado pelos investigadores, quebrou em 72 horas e entregou tudo. Rodrigo Faria e Suzana Leal foram detidos na mesma manhã. Os 480 milhões de euros não estavam todos recuperáveis. Parte havia sido movida através de estruturas suficientemente complexas para levar tempo. Mas a maior parte estava identificada e bloqueada. Diogo Monteiro foi formalmente inocentado pelas autoridades 5 semanas depois do dia da votação. Saiu do edifício da Polícia Judicial numa tarde de dezembro com aquela expressão específica de quem passou por algo que não tem nome adequado. Não era alívio completamente. Era mais complexo do que alívio. Era o rosto de alguém que havia visto o que as pessoas fazem quando acreditam que você não tem como provar o contrário. Os jornalistas estavam do lado de fora. Fez uma declaração curta. Disse que estava grato, disse que o trabalho de recuperação da empresa era o que importava agora. Disse um nome. Há uma pessoa sem a qual nada disso teria acontecido, ele disse. E essa pessoa não vai querer estar aqui em frente às câmeras, então não vou convidá-la. Mas quero que saibam que o que ela fez custou algo para ela. E que esse tipo de coragem merece ser reconhecido. Os jornalistas perguntaram quem era. Diogo disse o nome: Fátima Carvalho. Naquela noite, o nome de Fátima estava em todos os portais de notícia de Portugal. A faxineira que havia salvado o CEO. A mulher invisível que havia visto o que todos os auditores, todos os advogados, todos os especialistas não haviam visto. Fátima ficou em casa naquela noite com os filhos e não atendeu nenhum dos números desconhecidos que ligaram. Viu as notificações nos portais no celular e ficou olhando para elas por um tempo. O filho mais novo, que tinha 12 anos, estava olhando pelo ombro dela. "És famosa", ele disse. "Não sou", ela disse. "Tá no Google, mãe." "Isso não é ser famosa. Isso é ter feito alguma coisa que apareceu nas notícias." O filho ficou em silêncio por um segundo. "Por que você fez?" Fátima ficou olhando para o celular. "Porque sabia a verdade e ia embora se eu não dissesse nada", ela disse. E não conseguia deixar isso acontecer. O filho assentiu com aquela seriedade de 12 anos que é mais profunda do que parece. 2 semanas depois, Fátima recebeu uma ligação da Monteiro Tecnologias. Não de Diogo diretamente. Da diretora de recursos humanos, que disse que havia uma proposta que gostaria de apresentar pessoalmente se ela tivesse disponibilidade. Fátima foi ao escritório numa quinta-feira de manhã.
pela primeira vez em 4 anos, entrou pela porta principal e não pela entrada de serviço. A diretora de RH se chamava Inês Rodrigues, tinha uns 40 anos e havia preparado uma proposta que era ao mesmo tempo simples e significativa. Havia uma posição na empresa, não administrativa, mas de coordenação de segurança interna que estava sendo criada em resposta ao que havia acontecido. A ideia era que haveria valor em ter alguém nessa posição que tivesse demonstrado o tipo de observação e julgamento que Fátima havia demonstrado. Fátima ouviu tudo sem interromper. Quando Inês terminou, ficou em silêncio por um momento. "Por que eu?" ela disse. A mesma pergunta honesta que alguém havia feito meses antes em outra situação. "Eu não tenho formação para isso." "A formação pode ser adquirida," Inês disse. "O que você demonstrou não é formação, é algo diferente, e é o que esta empresa claramente precisava e não tinha." Fátima ficou em silêncio por mais um momento. "Posso pensar?" "Claro." Pensou por 4 dias. Aceitou no 5º. No primeiro dia, no novo cargo, Fátima chegou pelo mesmo elevador que havia sempre usado. Não porque havia algum problema em usar o outro, porque era de onde ela enxergava o prédio de verdade, de baixo para cima, e não pretendia perder esse ângulo. Diogo Monteiro passou por ela no corredor naquela manhã. Parou. "Fátima." "Bom dia, Sr. Monteiro." Ele ficou em silêncio por um segundo, com aquela expressão de quem tem muita coisa a dizer e não sabe por onde começar. "Obrigado," ele disse finalmente, simples, direto. "Não fiz nada que qualquer outra pessoa não devesse fazer," ela disse. "Eu sei." Pausa. "É exatamente esse o problema." Ela o olhou. A maioria das pessoas que sabia ou suspeitava de alguma coisa ficou em silêncio. Ele continuou. "Porque era mais seguro, porque não era problema delas, porque havia muita coisa a perder." Pausa. "Você não ficou." Fátima ficou em silêncio. "Eu tinha filhos a pensar," ela disse. "Também tinha muito a perder. Eu sei. A diferença foi que eu sabia o que era certo, e ir embora sem dizer nada ia custar mais do que dizer." Diogo Monteiro ficou olhando para ela por um momento com aquela expressão de alguém que está guardando alguma coisa que vai ficar por muito tempo. "Bem-vinda à empresa," ele disse. E foi. Fátima ficou parada no corredor por um segundo. Depois foi trabalhar. Rodrigo Faria e Suzana Leal foram a julgamento em março do ano seguinte. O processo foi longo, como processos de crime econômico são longos, cheio de recursos e contra-recursos e tecnicidades que fazem o jornalismo perder o interesse antes que a conclusão chegue. Mas a conclusão chegou. 12 anos para Rodrigo Faria, 8 para Suzana Leal. Valores a restituir que os advogados ainda estavam debatendo quando esta história termina, porque restituição de crime financeiro tem a velocidade da burocracia e a paciência da tartaruga. Mas o que importava, o que havia sido estabelecido de forma que não havia como desfazer, era que Diogo Monteiro era inocente e que as pessoas que o haviam armado estavam respondendo pelo que haviam feito. Fátima Carvalho ficou no novo cargo. Não foi fácil de imediato. Havia aprendizado técnico que levou meses. Havia dinâmicas de um ambiente corporativo que eram diferentes de tudo que havia vivido antes. Havia pessoas que olhavam para ela com aquela expressão de quem está tentando calibrar, como tratar alguém que veio de um lugar e está agora em outro. Mas havia também aquilo que ela sempre havia tido, a capacidade de prestar atenção, de notar o que está fora do lugar, de estar presente nos espaços que as pessoas acham que não têm audiência. E havia o caderninho no bolso, que continuou sendo usado, para coisas diferentes agora, registros formais que faziam parte do novo cargo, mas a mesma lógica de sempre, anotar o que viu, quando viu, da forma mais precisa possível. Porque a verdade tem uma qualidade específica quando está registrada de forma precisa e honesta.
fica mais difícil de enterrar. Numa tarde de abril, um dos gerentes de TI que havia sido contratado recentemente veio falar com Fátima sobre um procedimento que havia achado estranho na rotina de backups. Algo pequeno, possivelmente nada, mas havia achado estranho. Fátima ouviu até o fim. Depois disse: "Me manda por escrito, com as datas e os detalhes que você conseguir." O gerente ficou em silêncio por um segundo. "Você acha que é alguma coisa?" "Eu não sei ainda." Ela o olhou. "Mas você fez bem em dizer. Continue fazendo isso." O gerente assentiu e foi. Fátima ficou olhando pela janela para Lisboa lá fora. Havia uma coisa que havia aprendido em 42 anos que podia ser resumida de forma simples, mas que levava tempo para entender de verdade. As pessoas que veem o que está acontecendo têm escolha. Sempre tem escolha. E a escolha não é entre coragem e medo. A coragem e o medo coexistem. A escolha é se você vai deixar o medo decidir ou se vai fazer o que é certo, apesar do medo. Fátima havia tido medo durante 12 dias. Havia tido medo quando os 2 homens apareceram na porta. Havia tido medo enquanto andava pelos 4 minutos de corredor até o auditório com o pendrive no bolso e o coração na garganta. E havia entrado mesmo assim, porque sabia a verdade. E saber a verdade e ficar em silêncio tem um custo que ela não estava disposta a pagar. Nem todos pagam o mesmo preço por fazer a coisa certa. Fátima teve sorte suficiente para que as coisas se resolvessem de uma forma que não a destruiu. Podia ter sido diferente. Ela sabia disso, mas ficar em silêncio também podia ter sido diferente. E esse risco ela não havia conseguido aceitar. Fátima Carvalho limpava salas onde eram tomadas decisões que moviam centenas de milhões de euros. Ninguém a via. E foi exatamente porque ninguém a via que ela pôde ver o que todos os outros não viram. Há uma ironia nessa história que vai além do caso específico. Os especialistas, os auditores, os advogados, as pessoas com formação e credenciais e acesso, todos eles olharam para os documentos que lhes foram apresentados e chegaram à conclusão que os documentos foram projetados para produzir. A pessoa que chegou à verdade não tinha nenhum desses instrumentos. Tinha atenção, tinha o hábito de notar, tinha um caderninho no bolso do avental e tinha a disposição de fazer o que era certo, mesmo quando fazer o que era certo era assustador. Pensa nisso. Quantas vezes você viu algo que estava fora do lugar e olhou para o outro lado? Não por maldade, por conveniência, por aquela voz que diz que não é problema seu, que alguém mais qualificado vai resolver, que se envolver só vai trazer complicação. Às vezes essa voz está certa, às vezes realmente não é seu problema, mas às vezes é. Às vezes você é a única pessoa que viu. E se você ficar em silêncio, a verdade fica enterrada. Fátima não tinha poder, não tinha dinheiro, não tinha formação jurídica ou financeira. Tinha o que havia visto e a disposição de dizer o que havia visto. Isso foi suficiente. Nem sempre é suficiente. O mundo não é assim de simples, mas às vezes é. E quando é, a pergunta é: você vai falar? Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa lembrar que a verdade, às vezes, depende de uma única pessoa disposta a dizer. Se inscreve no canal para mais histórias assim. Porque as pessoas que mudam o rumo das coisas não são sempre as que têm mais poder. São as que têm mais coragem de usar o que têm. E às vezes o que têm é só a verdade e a voz para dizê-la.